Gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, com o webinar, o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. É uma alegria estar aqui e apresentar para vocês esse projeto que está sabendo se reorganizar, se revitalizar para o enfrentamento desses tempos em que a gente vive. Eu vou trazer, então, falar um pouco desse nosso projeto. Pós-graduação, currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. A estrutura do curso é dividida em 3 eixos curriculares independentes e solidários entre si. Nesses eixos, a gente tem a vivência, o exercício das diferentes técnicas, as disciplinas da didática e as disciplinas dos trabalhos manuais, junto às outras disciplinas do currículo steineriano. Mas hoje eu queria trazer os objetivos, né? Vou trazer, então, o objetivo geral: conhecer, vivenciar e sistematizar o currículo dos trabalhos manuais na perspectiva da educação steineriana. Objetivos específicos. Primeiro deles, qualificar o educador, a educadora a atuar a partir do currículo dos trabalhos manuais dentro e fora das escolas de educação steineriana. Possibilitar ao educador instrumental necessário para a sistematização do conhecimento junto ao currículo dos trabalhos manuais, de acordo com o conhecimento da educação steineriana. Terceiro, fomentar a aplicabilidade dos trabalhos manuais junto ao currículo, com base no conhecimento da educação steineriana, também em outros espaços educativos e na escola pública. Capacitar o educador junto ao currículo dos trabalhos manuais em relação com as demais disciplinas do currículo steineriano e sua relação e pertinência com as fases do desenvolvimento da criança. Muito bem, olha a nossa matriz curricular. Técnicas e práticas dos trabalhos manuais na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. As fases do desenvolvimento da criança e do jovem sob a perspectiva curricular da educação steineriana. O corpo e a voz do professor em movimento, rodas rítmicas, brincadeiras e contos para a sala de aula dos trabalhos manuais, canções e versos. Didática do ensino superior, antroposofia da imanência e educação steineriana, conceitos por uma estética da vida viva. Portfólio, registros de pesquisa das técnicas. E é isso que eu quero hoje apresentar para vocês, apresentando a professora responsável, que vai mostrar umas belezuras para a gente dessa proposta de portfólio. Essa pós-graduação nossa não tem um TCC, uma escrita final. Ela vai ter como trabalho de conclusão de curso um portfólio. O que é isso, professora Lívia? Solta o seu áudio, fala para a gente. Lívia? Ó, a Lívia não me escuta. Solta o seu áudio, Lívia. Ih, será que eu estou fora do ar? Não é possível. E cadê a Lívia? Oi, Lívia. Cadê a Lívia, gente? Acho que voltou, ela avisou. Muito eu tô bem. aqui. Então fala, criatura. Aqui, tá me vendo? Ih, a internet dela é péssima. Vamos lá, Lívia, tenta falar, pelo menos mostrar pra gente que ela tá toda travada. Acho que eu vou fazer assim. Lívia, vamos tirar foto das suas coisas e amanhã a gente passa? Será que é isso? Vê se consegue falar. Sim, Nina, consegue me ouvir? Sim, agora sim. Ela tem um delay. Deus. Ela tem um delay. É isso.
ela está atrasada em relação a gente, ela tem um delay. Olha lá. Muito bem, então é isso. A conexão está caindo. Vamos em frente e a gente amanhã mostra as belezas em foto. Tira a foto para nós, querida, disso tudo que você ia nos mostrar. Ai, é lindo demais, mas tem que ser por foto. Muito bem, sigamos aqui então. Vamos lá. Então, as nossas aulas são disponibilizadas nessas datas e a entrega do portfólio, então, no dia 21 de agosto de 2021. Informações e inscrições, artesmanuais.arte.br, trabalhos manuais. Muito bem. Está conosco nessa empreita do webinar algumas das nossas professoras, a começar pela professora coordenadora pedagógica Carla Santori, com as professoras especialistas Mônica Stefanski, Inês Hart, com as professoras mestres Lívia Campagnoli e Alessandra Trigo. Vamos lá, então? Hoje a gente está quase no final da nossa jornada, vamos falar de Ensino Fundamental 2, com as queridas professoras Priscila Alves Dias, que é formada em letras pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia, e pedagoga Waldorf, em Botucatu. Tem experiência de 10 anos em sala de aula. E esse tempo de experiência como professora de trabalhos manuais, ela diz, levei uma turma de 2011 a 2017 e dei trabalhos manuais para eles todos os anos, auxiliando também outras turmas da escola. Este ano assumi os trabalhos manuais nas turmas de 5º a 8º. Mas tivemos, claro, poucos encontros. E a nossa Priscila ai, que inveja! Escola Dendê da Serra, Itacaré, Bahia. Está conosco outra vez, com muita honra, a nossa Márcia Marques. A Márcia é arte educadora lúdica, arte terapeuta, professora Waldorf no Seminário de Cuiabá e terapeuta artística em formação pela Sagres. Tem um tempo de experiência em sala de aula há mais de 24 anos, em ateliê livre e há 9 em escolas Waldorf. No ensino formal, são 11 anos, ao lado dos quais foi no ensino superior de uma instituição privada e no 10º ano do ensino fundamental e 10 no ensino fundamental Waldorf. Tempo de experiência em sala de aula como professora de trabalhos manuais, 9 anos como professora em alguns momentos de 1º a 8º e em 2019 com o trabalho manual só no 9º ano. E está com nós. Claro, a Márcia é do Colégio Waldorf Brasilis de Cuiabá, Mato Grosso. Também está conosco hoje Rosana Aparecida Bernardo, pedagoga Waldorf, pedagoga curativa, atriz, especialista em artes manuais para educação, membro do grupo de pesquisa da Unicamp, ArtMe, Arte, Tecnologia e Meios Emergentes. Tempo de experiência em sala de aula? 20 anos. Tempo em sala de aula como professora de trabalhos manuais? 15 anos. Hoje ela está na Escola Livre Sofia, lá em Campinas, mas já passou pela Escola Veredas, sobre a Aldeia Catu. Muito bem, sejam muito bem-vindas. Vamos dar uma olhada no que acontece nos trabalhos manuais no ensino fundamental? Vamos lá. 5º ano, tricô de 5 agulhas, meias e luvas. Ai, ai. 6º ano, tricô, confecção de animais, costura de sapatilhas ou chinelos. Ih, tem muita diferença aí no que eu penso. 7º ano, tricô. Esse tricô ficou aí, mas acho que ele não é não, viu, gente? Confecção, malha, para alguns sim, malha de manga comprida, receita própria do aluno, tirar medidas. Que interessante.
Eu não faço assim, não. Oitavo ano, tecelagem, introdução à tecelagem, costura à máquina, figurino para o teatro do oitavo ano. Muito bem. Vamos lá, olha lá o bazar. Olha o quinto ano no bazar, gente. Fotos que a Márcia nos mandou. Olha lá, as meias de 5 agulhas. É uma delícia isso, uma confusão. Olha a Rosana mostrando para a gente como é que a gente começa a construir o molde dos bichos. Olha os bichos aí. Olha lá. Muito bem, bichos do 6º ano. A turminha. A turminha de Cuiabá fez os bichos. Olha o pessoal do 7º ano fazendo sapato. Ai, ai, ai. Muito bem. Olha lá, Márcia, as sapatilhas. Olha o 8º ano está cuidando do teatro, né, gente? Olha a máquina. Muito bem. Olha lá o teatro. É isso aí. Muito bem, vamos parar com isso, vamos conversar. Gente, é muita coisa. Então, olha só. É meia, é bicho, é boneca. Só isso aí que a Luciana preparou para a gente. Já tem um monte de coisa que já difere do que eu acho, do que eu penso, do que eu vejo em outros lugares. Ou seja, ensino fundamental 2, uma muvuca. Vamos pensar no que a gente vai falar? Como é que a gente lida com todo esse currículo, que já é complexo em si, que já está trabalhando com criança virando jovem, né? Então, como é que a gente cuida disso? Mas eu já vi que apareceu, já caiu de novo. Inês, você está aí? Deixa eu ver se a Inês está. Hoje é dia. Ai, que bom. Ela está. Então, ela vai cantar para gente ir pensando na pergunta e na volta a gente conversa. Áudio, Inês, áudio. Cantora sem áudio não dá certo. O cânone do Marcelo Petralha vocês conhecem, porque eu acho que tem muito a ver com trabalhos manuais, tá? Nas linhas do tempo vão se cruzando vozes, bela rede leve malha envolvendo o tom. Uma luz que surgiu no meu pensamento e no ar em redor vive livremente. Tá muito baixo? Estão dizendo que está muito baixo. Pode ser. Tá dizendo que está muito baixo. Aumente o volume. Aumenta o tiquinho. Um pouquinho, então eu tenho que fazer um malabarismozinho aqui, rapidinho. Faz. Cadê? Como é que eu cresço? Deu? Achei. Ah, que bom. Não. Deixa eu ver se ela não abaixou demais. Espera aí. Fala. Ih, agora sumiu. Ai, gente. Agora sumiu. O que eu faço? Vamos lá. Agora aumentou. Hoje é o dia da tecnologia, hein, gente? Pelo jeito. Vamos em frente, que faz parte do métier. Faz parte do da nossa nova sala de aula, não é? Pronto, fala, Inês. Vou cantar mais uma vez, eu botei o volume no máximo. Inês, estão falando que você não está aparecendo, mas eu estou te vendo, gente. É. Vocês estão vendo a Inês? Mas não estão me ouvindo? Estou ouvindo também. Tá Tem gente que está te ouvindo baixinho. Eu estou te ouvindo bem. Vamos em frente. Canta um pouquinho, depois na volta, no final você volta. Nas linhas do tempo vão se cruzando vozes, bela rede leve malha envolvendo o tom. Uma luz que surgiu no meu pensamento e no ar em redor vive livremente. Nas linhas do tempo vão se cruzando vozes, bela rede leve malha envolvendo o tom. Uma luz que surgiu no meu pensamento e
no ar, em redor, vive livremente. Obrigada, minha querida. Olha só, gente, quem não conseguiu ver, vai ter que ir lá às 18h30 no YouTube para escutar, porque foi uma beleza. Muito obrigada, Inês, querida. Olha só, gente, e aí? O que a gente faz com essa confusão toda? Né? A começar pelo labirinto. Entra-se no ensino fundamental 2 por um labirinto e a coisa se torna... Muito bem. Quem fala? Priscila, Rosana, Márcia? Posso começar? Pode. É o seguinte, aproveitando que no 5º ano, né, eles já cresceram, eu tenho a alegria, queria agradecer, viu, Nina, de estar aqui nesse espaço, nesse momento. O tempo é curto para tanta história que a gente tem que correr. E eu tenho a alegria de, há 3 anos, trabalhar com outra professora. Então, é muito bom estar com a Kellen e trazer as atividades para os maiores também, né? A gente dá aula do 1º ao 8º, o ano que vem 1º ao 9º, então começa a aumentar a agulha. Essas são as 5 agulhas, não saiu a foto ali, mas são 5 agulhas enormes para visualizar, para trazer para a terra, para trazer para o corpo. Aí eu já fiz tricô, já fez, mas fez com essa agulha, com o dardo que eles usam, né? Estudando a Grécia, brincando. Vamos inventar, trazer de uma outra forma. Esse é um tricô com fio de malha, com o dardo, que quando eu vi numa dinâmica, eu falei, isso é uma agulha de tricô. A gente traz, né? Traz para eles essa novidade, essa criatividade, e eles se animam novamente. Ah, o tricô de novo? Não, mas dessa forma eu quero, porque cresceram, né? E o 5º ano é padrinho do 1º ano. Então, assim, vocês vão fazer o tricô, mas vocês vão ser os padrinhos agora. Então, essa história é fantástica, porque tem irmãos que recebem a agulha do outro irmão, a gente faz aquele momento solene, a agulha para o 1º ano fica... Então, assim, vira uma nova história, né? Chega de uma outra forma, volta dessa maneira, né? Porque esse ciclo, ele exige que a gente traga algo a mais, né? Do que o aprendizado ali, a técnica, a contação de histórias, porque todas nós somos contadoras de histórias. É a história do peixinho, é a história do pescador, é a história não sei de quê. Então, assim, eu aproveito dessa formação artística, né, em teatro, e trago de uma outra forma. A nossa sala na Livre Sofia é do lado da aula de música, da sala de música. Então, isso contribui para o que está acontecendo ali, né? Vamos cantar juntos, enfim, é uma experiência gostosa de chegar neles. Como chegar, né? Essa é uma fase no ciclo 2 que eles se escondem, negam, não, mas vamos trazer de uma outra forma. Muito e bem. Aí fica legal. Enfim, aproveitando... Calma, aproveita que você fala mais, deixa eu rodar mais um pouco aí. Tudo bem, já continuo. Isso, daqui a pouco você fala mais. Vamos rodar a voz. Márcia, Priscila, quem quer trazer uma experiência? Então, na verdade, para mim, assim, foi um grande desafio quando eu fui professora pela primeira vez do 5º ano e tinha tricô de agulhas, né? Com as 5 agulhas eu nunca tinha feito. E aí, naquele momento, não foi possível buscar na internet como é que fazia. E aí, eu tô vendo agora a agulha da Rosana, porque, assim, eu fui na loja de aviamentos e comprei as 5 agulhas que existiam, de metal, fininhas. E aí, eu tive que comprar uma lã né? Então, foi uma lã super fininha. Então, vocês imaginam o que eu fiz com a primeira turma. Eu já pedi perdão várias vezes. Assim, mas, assim, eu acho que eles embarcam, né? Assim, lógico, alguns falam, não! E outros falam, quero ver o que é, porque é muito diferente. Professora, mas como é que eu vou trabalhar com 5 agulhas? Eu falo, vocês têm
duas mãos e dois pés. Então, parte das mãos, parte dos pés, todo mundo trabalhar. Então, assim, é muito gostoso esse movimento e trabalhar com esses desafios, né? Porque, assim, para criança, algumas crianças realmente se negam e a gente faz todo um movimento de... Aí vem a cotação de história, aí vem a cotação de vários exemplos, de várias outros povos que fazem, outras escolas que fazem, enfim. Mas é uma grande curtição esse início do tricô com 5 agulhas. Muito bem. Priscila, como é que é esse tricô de 5 agulhas na Bahia? Em Cuiabá, pelo jeito, mesmo com 40 graus, o tricô rola. Aí rola também? Rola também. Meio polêmico muitas vezes, mas... E assim, primeiro dizer que é uma honra estar aqui, viu, gente? Muito agradecida por essa oportunidade, estar entre pessoas com tanto conhecimento nessa matéria que é tão fantástica, que são os trabalhos manuais. E, assim, eu me sinto aqui uma aprendiz, estou aqui mais para ouvir e aprender. Eu não sou especialista ainda, estou muito interessada por essa formação, por todo esse movimento. E uma coisa assim que eu vejo que eu quero destacar assim, é como é importante a presença na escola de um professor de trabalhos manuais que realmente entende o currículo, que compreende o que está fazendo, porque como você leu na minha narrativa aí, na minha biografia, eu dei trabalhos manuais para minha turma todos os anos, mas sim, porque eu tenho habilidade com a técnica, né, com o fazer e gosto, mas assim, sem muito desses conhecimentos que hoje eu venho construindo melhor, e eu fiz muita coisa errada, muita coisa. O tricô de 5 agulhas mesmo foi assim um super desafio para mim, eu não conhecia, eu fui aprendendo e fazendo junto com eles, e até muitas vezes sem entender o porquê que eu estava fazendo, né? Mas depois de passar do tempo, depois de ter feito, é que eu consegui olhar para trás e ver tanto sentido assim, né, nessa tridimensionalidade que esse tricô faz, né? Essa construção de algo inteiro, né? De uma peça só que surge ali, algo que vai entrar neles, né? No corpo deles. Então, mas assim é bem polêmico aqui, sim, a questão do fio. No tempo a gente usava barbante, já teve professor que usou lã e era uma coisa totalmente sem sentido para os alunos. Mas eu nunca vou usar essa meia, eu nunca vou usar essa luva. E aí, depois, quando a gente teve a oportunidade de ter uma professora de trabalhos manuais aqui, a nossa querida professora Federica, a gente viu a diferença que é ter um professor que entende o que está fazendo. Aí ela trouxe o fio de algodão, né, aquele fio Duna, e um tanto de outras compreensões mais amplas para a gente do porquê desse trabalho, mas ainda é algo que a gente está sempre pensando, né? Mas será que não dava para fazer uma coisa mais daqui, né? Fazer renda, fazer alguma coisa assim mais... enfim, é um super desafio, né? Na pós-graduação, Priscila, nós passamos 1 ano debatendo o tricô de 5 agulhas e a meia. Nós estudamos, nós somos para um lado, nós somos para o outro, nós testamos, nós debatemos, assim, porque eu tinha horror. Né? E aí, no final das contas, eu cheguei à conclusão: não tem nada que a gente possa fazer que não seja meia. Tá chorando, depois de muito estudo, por causa das premissas. Isso é um problema, né? Porque a premissa é tão adequada àquele momento biográfico, é tão adequada àquilo que se quer enquanto simetria, né? Enquanto signo, né, do labirinto, é tudo tão adequado que a gente fica preso. E ainda não estou convencida, não. A gente tem que inventar uma coisa, porque, afinal de contas, não pode ser desse jeito. Né? Tem gente que não usa meia. Eu estou com 4 hoje, mas tem gente que não usa. Muito bem. E aí super certo aqui a gente fazer a luva. A luva foi uma coisa que todo mundo curtiu. Para o trabalho. Para o trabalho. Curtiu muito mais, as crianças curtem super, porque usa para as brincadeiras, usa com graça, com beleza, as meninas adoram. Tem toda uma coisa que eles curtiram muito mais do que a meia. Então, esse ano eu iniciei com a turma aqui
que aí esse ano eu caí de, assim, paraquedas, né? Porque a nossa querida professora teve que se ausentar por razões de família. E aí, pela necessidade da escola, né, a falta de tempo de conseguir um professor especialista, eu assumi essas turmas maiores, mas aí eu estava ainda começando, engatinhando, eu iria começando com a luva, e aí veio essa pandemia e a gente ficou eu fiquei bem paralisada. E Olha até só, agora ainda tem gente falando sobre isso aqui. Que não tenho ideia como dar a luva, Débora Brito está justamente falando isso. Estou no 5º ano, mas não comecei o tricô e não tenho ideia de como dar essa vivência online. Então, ela gostaria de saber se no próximo ano eu deveria resgatar esse trabalho ou pulo o trabalho do 6º ano. O que vocês acham, professoras maravilhosas? Não vamos entrar nesse âmbito ainda, vou convidar a todos vocês a nós fazermos um encontro só com esse assunto. Já combinei um pouquinho aqui antes com as professoras para a gente visitar esse problema, que é um problema, digamos assim, intenso, que uma resposta não vai resolver. A gente tem que se debruçar durante, pelo menos assim, cada uma trazendo as suas experiências, para ver se a gente chega em algum lugar, né? Mas, por quê? Porque esse negócio do pular, né? Do não pular. Ou seja, tem muita coisa aí envolvida. Porque é uma coisa para as aulas nas escolas convencionais que tem um currículo. O nosso currículo é amalgamado, como a gente já viu, com o desenvolvimento da criança naquele momento. Então, eu acho que é assim, a gente tem que pensar muito sobre essas ideias. E a gente vai encerrar amanhã, mas logo em seguida já vou divulgar esse encontro. A gente faz o encontro, coloca os anúncios nas redes e a gente vem debater só isso, tá bom? Muito bem, gente, não quero ficar para o resto da vida nesse tricô 5 agulhas, não. Não, eu só queria trazer uma curiosidade. Que é assim, a gente ensina, faz parceria com artes aplicadas, eles lixam o hashi. E esse é um material que eles treinam em casa. Quando aprende na escola, querem treinar em casa para não perder. É uma sugestão, tá? De agulha, espessura de agulha, tá? Muito bem. Olha só, gente, a gente tem no 6º ano, né? A gente já viu ali naquele material que a deixa eu ver aqui, no material que a Lu preparou para gente, tá aqui tricô de novo no 6º ano. Algumas de vocês usam tricô no 6º ano? Usa não, né? Confecção de animais. E qual que é a minha polêmica? A minha polêmica é que eu prefiro as bonecas. Essa é a questão, né? Eu prefiro fazer a boneca inteira feita com tecido do que fazer os animais. Mas de todas as escolas que eu conheço, apenas a nossa aqui em Juiz de Fora que fazia boneca e também já desistiu. Quem é que faz boneca? Quem é que faz bicho no 6º ano aí? Quer ver? Todo mundo vai falar só bicho, quer ver? Aqui já teve que teve uma professora que fez, a turma da professora Simone, eles fizeram o boneco. Mas eu fiz bicho. A Lígia está falando que faz boneca. Lígia, aluna da pós-graduação em Artes Manuais para Educação, uma das minhas. Eu gosto de boneca. Então, aqui nós optamos por tentar fazer os dois, né? A ideia seria essa, fazer porque assim a gente percebeu, pelo menos eu, assim, percebi qualidades muito distintas em fazer o bicho e em fazer o boneco. Então, o bicho tem essa questão de todo esse movimento anímico que a criança está vivendo nesse momento, né, de 11 para 12 anos. Então, faz todo o sentido, né, esse preenchimento do bicho e tudo mais. E depois esse boneco, que na verdade é representante de um povo, né? Nesse momento que eles estão se juntando em pequenos povos. Então é um assunto, só que o ano, né, o tempo de aula, às vezes não permite fazer os dois. Então você tem que optar por um.
E olhe lá, hein? E olhe lá, hein? Esse olhe lá é o que a gente pretende revolucionar, porque imagina um bando de especialistas cheia de canudo dizendo precisamos de mais tempo, porque Steiner na palestra tal, diz que a gente demora 40 minutos só para entrar na aula de trabalhos manuais. Por isso precisamos de 2 horas. Não podemos essa briga eu já peguei minha espada, meu elmo, meu tudo e já enfrentei. Olha só. Mas, então, assim, são qualidades, né? E aí você precisa realmente, por questão de tempo, você tomar essa decisão de fazer ou um ou outro. Eu ainda não consegui fazer os 2. Tem a possibilidade dos fantoches também, Olha né? só, eu vou falar dos fantoches, mas eu não posso falar palavrão nesse encontro. Então, eu não vou falar disso. Falem vocês, porque... Ai, nossa, esconder. Eu sou totalmente contrária aos fantoches. Fantoches, nesse momento que você está no 6º ano, você é que nem a tal da boneca que só usa roupa. Então é assim, o aluno usa só roupa no 3º ano, chega no 6º, ele faz um fantoche. Está pronto para o mundo contemporâneo. Eu não gosto, mas eu não estou mandando nada, não. Vamos lá. Eu adoro fazer os bichos, eles também trazem a sua expressividade, sabe? A gente sente que eles se representam, se expressam com esse bicho. Então, foi o campeão, né? Nós estudando o currículo, que é tão polêmico, o bicho é o que emplacou para todas as séries. Olha só, tem gente pedindo para a gente falar do momento antropológico da criança, mas, gente, isso não é uma aula, isso é um webinar, a gente só está tagarelando um pouco para convidar vocês para estarem conosco na pós-graduação, onde cada um desses assuntos vai ser e a exaustão, né? Onde a gente vai tratar do momento antropológico, vai tratar das relações dessas disciplinas, de fazer o bicho com todo o resto que eles estão fazendo. A gente vai comprar cada briga dessa. Está fazendo fantoche por quê? Vem cá. Então, mostra seus argumentos, que eu mostro os meus. A gente vai fazer isso. É isso que é a pós-graduação. É esse movimento de pesquisa, de olhar, né? Porque, eu comecei a fazer fantoche com uma professora, só sabia fazer fantoche, não sabia fazer bicho. Aí virou tradição, né? Então, é isso. A gente vai a fundo nessas questões, né? Vai parar, vai interromper. Uma coisa que eu prezo muito, mas que eu acho que agora a gente tem que dar uma pausa nisso, que é uma comadre falando para a outra, a mãe tem habilidades manuais, então vai para a sala de aula dos trabalhos manuais. Ela não tem argumento. A gente tem aqui a professora Priscila, como testemunha disso, quase todas as professoras, né? A própria professora Carla era uma mãe habilidosa. Quantas e quantas professoras de trabalhos manuais estão em sala de aula hoje, partindo porque tinha habilidades para o bazar. Do bazar à sala de aula. Não, gente, tem um lugar aí que a gente tem que olhar, né? Ou aquele pessoal que vem da formação em artes visuais e ela é licenciada para dar trabalhos manuais na escola Waldorf, aí também não funciona, né, gente? Então tem muita coisa envolvida. E quando as crianças vão crescendo, isso também vai ficando mais complexo, né? Muito bem. E no 7º ano, olha só, nunca vi tricô de malha de manga comprida. Alguém faz? Alguém já fez isso no 7º ano? Não. Será que a Luciana pegou essas informações? Porque isso Nina, é currículo mesmo, porque eu já vi em várias escolas, inclusive você procurando na literatura deixada de trabalhos manuais, eu não lembro o nome dela agora, porque enfim, a primeira professora de trabalhos manuais, mas assim, porque na verdade é uma peça do vestuário. É a Hauck, mas é uma peça do vestuário e o sapato no 7º ano. Mas é por causa da questão das medidas. Olha o sapato aí. É por causa das medidas. Mas eu acho que tricô, não. Por quê? Porque eles vão para costura manual. É a costura manual que impera no 7º ano, não é, gente? Não, é isso que eu ia dizer, assim, porque tem essa coisa de você fazer uma peça do vestuário. E aí, se você analisa agora toda essa antropologia
que a Luciana está pedindo, faz todo sentido fazer o sapato, né? Faz todo sentido você calçar esse pé que está começando a dar os primeiros passos para o mundo. Você sabe que eu não dou conta desse sapato também, não? Porque você já acabou de fazer meia lá no 5º ano, você vai fazer sapato no 7º? Mas olha só, eles fizeram um chinelo assim, ó, jeans, sabe? Diferente desse outro modelo, que é uma pantufa do qual eles não vão usar isso. Atrás tem o couro, sabe? Então, eles trabalham trazem de uma outra forma essa costura, que a meia traz o fio. Então, assim, o couro, o martelo das artes aplicadas que eles têm que furar, então, o fio encerado e o jeans, nós descobrimos que atrai muito essa idade, né? Eu vou usar sim, e fazem enorme, porque eles crescem. Antes dessa atividade, tanto no 5º quanto no 7º, nós trazemos uma dinâmica com os pés, foto de pés diferente, dinâmica para o corpo, andar pela escola em silêncio e sentir a temperatura do chão, trazer mais para eles se apropriarem, para eles fazerem por inteiro. E esse tecido jeans agradou muito, otimizou, porque, de novo, essa coisa que a Nina falou, de novo, já fizemos a meia, né? Então... Eu gosto da costura manual, gente. Eu gosto da costura manual. A costura de uma roupa, de uma bata, de uma calça, mostra, Márcia, mostra o povo que gosta de sapato. Porque assim, você tem todo o trabalho, você pode fazer o enfeite com pontos de bordado, a costura tem que ser uma costura precisa. Isso aqui, na verdade, não tem um molde, né? Então, é um molde a partir do... Tá vendo, gente? Isso é usável, ó. É a partir do pé, né? Do modelo do pé. E depois você tem que fazer uma coisa que você não tem um modelo, mas que precisa minimamente ficar muito próximo um do outro. Então, tem uma qualidade que, assim, para eles... É muito importante justamente nessa idade dessa antropologia, desse menino, dessa menina de 12 anos, enfim. Né? Tem muita Arlindo, coisa. você ia falar também? Você vai mostrar o quê? Na verdade, eu quero mostrar o que o Guilherme está fazendo. Ele está nesse ano, ele está fazendo uma blusa, ele está costurando à mão. Eu gosto disso. E ele costurou e depois ele quis bordar com caseado para ficar o detalhe para fora. Então só falta ele pregar as mangas agora na blusa. Então ele optou por fazer dessa maneira e cada um está fazendo a sua blusa. Fazer o colete todo à mão. Fantástico. Eu gosto demais. Por quê? Porque no 8º ano eles vão para a máquina. Então, já não dá para você ir para a máquina se você não costurou longamente a mão, se você não chuleou a mão, se você não fez alinhavo, se você não fez todos os pontos da costura manual. Como é que você vai para a máquina e fazer sapato? Sinto muito, sapateiros, não é uma costura manual, de costura mesmo, né? Você sai da meia, faz um bicho, faz um sapato, francamente, estou fora. Eles fizeram todo esse processo do alinhavo, para juntar todas as partes, para vestir, para ver se estava bom a medida. Enfim, depois fizeram o chuleio do tecido por dentro, depois começaram com um ponto atrás, costurando a blusa inteira. E agora eles estão fazendo detalhes do bordado, de como vai ficar a apresentação por fora. Teve alguns que fizeram os desenhos desse bordado já, para ver como que vai ficar. Enfim, e aí quando chega no 8º ano, que eles vão fazer figurino para o teatro, a máquina, eles já sabem fazer um molde, eles já têm uma noção. Eles já sabem, por exemplo, que para você ir para a máquina que você tem que alinhavar antes. Eles já têm essa destreza. Fazendo sapato ninguém tem, não. É verdade. Eu sou do cheio de referências. No 8º ano, a gente começa com isso, com esse alinhavo, com essas medidas. Mas do olha corpo. só, a dificuldade que é fazer tudo no ano do teatro. Tudo no mesmo ano do teatro. Muita coisa. Pronto. Mas, menina,
Eles estão fazendo esse processo já no bicho, eles começam já no sexto ano, porque tem todo o processo de alinhavo, de chuleado. É diferente, gente. É Depois diferente. no sétimo Lá no volta, 4º ano eles já costuraram. Isso, já No fizeram 4º ano eles já... Exatamente. Mas eu estou falando de modelagem de roupa. Bem, é isso. Cada um faz o seu jeito. O que é importante para nós? Cada um desses jeitos tem que ter o seu argumento, tem que ter a sua efetividade em sala de aula, tem que ter uma composição com aquela constelação de alunos. Por exemplo, se eu sou uma professora, nesse 8º ano eu fiz tal coisa, mas no próximo eu farei outra, porque a constelação da sala muda, não é? De repente eu tenho lá uma sala cheia de... né? E aí eu tenho que mandar para a marcenaria, para fazer os moldes, para fazer as coisas, para encostar nas artes aplicadas, para gastar esse fervor. Né? Eu posso ter uma outra sala, então eu acho que tem tudo isso. O que é importante é não pegar a técnica e enfiar a técnica sem saber o que você está fazendo. Não é? Eu acho que é isso. Mas é para isso que a gente está aqui, para trazer toda essa movimentação que essas técnicas produzem, né, no cotidiano do ensino fundamental 2. Né? Porque às vezes a gente está ensinando essas coisas para o menino que já está maior que a gente, né? Tem tudo isso também. Isso é muito diferente, o modo de ensinagem. Não sei o que vocês acham. Como que agora, vamos falar um pouco dessa ensinagem, antes de eu trazer as perguntas, como que aquela professora que está acompanhando esse guri, né? Em muitas escolas é a mesma professora que deu lá no 1º ano, que volta no 5º ano para dar. Então, você já conhece aquela criança, você já conhece aquela mão, você já conhece tudo, mas tem que ter uma transformação, porque ele mudou, né? E você tem que mudar o jeito de ser com ele também, né? Como que é isso para vocês? Uma coisa bem interessante é que já tem esse individualismo, né, deles, assim, no sentido da própria personalidade se desenvolvendo, né? Esse eu que está ali, que quer se colocar naquilo que faz. E eu estava pensando até antes nisso, é coisa do sapato, né, ou até da vestimenta, seja como for, mesmo que a gente traga um molde que é idêntico para a turma trabalhar, cada um vai buscar um jeito de imprimir ali a sua qualidade, ali, a sua personalidade, né? Então, eu vejo que eles têm uma busca pela pesquisa já, eles têm um interesse e uma curiosidade para pesquisar, para ir em busca daquilo que eles querem. Então, eles não apenas aceitam que a gente chegue e fale, é isso que a gente vai fazer. De alguma forma, eles têm necessidade de pesquisar, de verem os estilos que existem para aquilo que vai ser feito e colocarem ali qual é o estilo deles, qual é a personalidade deles no que vai ser feito. Exatamente. Se eu só trazer a referência da que a Lu me passou, é da apostila da Pollen. Então, na Pollen fazia-se assim, né? Então, é isso. E a gente pode frequentar todas as literaturas, que a gente vai ver cada uma dessas apostilas que passam por aí. Agora a gente tem 2 livrinhos que estão também circulando, né, sobre isso. Isso não é uma lei. Não é porque está impresso no livrinho que é lei, né? Então, cada um tem que se apropriar do seu repertório e saber usar o seu repertório e argumentar o seu repertório para a sua prática. Muito bem, pode falar, Rô, te atropelei. Não. E assim, essa individualidade que ela trouxe, né? A gente também olha para a classe. Às vezes a classe muda. Entra alunos, sai alunos. Então, assim, você tem que lidar como professor, como tutor dessa classe para essa nova constelação. E o aluno muda de colega, se posiciona de uma outra maneira, né? É influenciado pelo outro positivamente ou negativamente. Então, assim, você tem que atuar de uma maneira que conquiste. E ele quer usar, ele quer saber a utilidade disso. Para que eu vou fazer esse sapato? Onde eu vou andar com essa pantufa? Né? Não é pantufa.
Então, um chinelo jeans é mais agradável, bordado, colado. O avental do oitavo ano, eles estão fazendo batik, tie-dye, eles estão criando. Pode desenhar, pode escrever uma frase, eles já trazem uma frase. Então, não é um simples cumprir o currículo, é trazer para o professor esse enriquecimento no olhar, o olhar das artes manuais. O chat está fervendo, gente. Pode falar, Márcia, daqui a pouco eu leio. Então, eles estão numa... Eu lembrei de uma história de uma aluna minha, que ela me deu um pouco de trabalho, né? Então, ela falava assim, para que eu vou fazer isso? Eu não quero fazer isso. E aí, dependendo de como vem, você vai lidando com a situação. Ela falou assim, professora, depois que eu terminar, eu vou tacar fogo. Eu falei, tudo bem. Você espera só o bazar de Natal e você taca fogo depois do bazar de Natal. E aí, ela decidiu colocar no chinelo dela teclado do piano. Então, ela foi lá, bordou teclinha por teclinha, pontinho por pontinho, e terminou o chinelo dela. Tudo bem, a gente não falou mais do chinelo depois disso. Passado um tempo, já tinha saído da escola, já estava terminando o ensino médio, eu encontro com este ser no supermercado, e ela faz assim, professora, ó, eu levei o maior susto. Levantou o pé, estava usando o chinelo. Ah, mas não era esse, ia por fogo? Professora, eu não tive coragem, deu muito trabalho para fazer. Que delícia. Então, a ligação desse fazer, né? Porque assim, chinelo, gente, eu compro, se eu quiser comprar milhares de chinelos, mas aquele chinelo, daquele jeito, com as cores que eu escolhi, com o formato do meu pé, então assim, que seja chinelo ou outra peça do vestuário, mas assim, foi aquilo que eu fiz, né? Eu dediquei toda a minha vontade em construir aquele objeto. Então, realmente, assim, muda, né? Ressignifica tudo isso quando eles fazem. Tem aqueles que falam assim, eu posso comprar. Aí a gente responde assim, você pode comprar? Tá, tudo bem. Mas se você fizer, não tem dinheiro que pague. Você não vai conseguir vender o seu. É esse sentido também, né? Muito bem. Queridas, vou ler um pouquinho... Ai, nossa, espera um pouquinho, que baguncei. Vou ler um pouquinho do que está rolando lá no chat. Então, o assunto do fantoche rendeu. Peço desculpas a todo mundo que gosta de fantoche, mas eu tenho horror. Mas eu gosto do fantoche, mas não nessa faixa etária, tá bom? Vou ler um pouquinho. Teve uma sessão nostalgia da professora Tercila. Oi, sim, Rosana, também fazemos as agulhas com palitos de bambu para espeto. Um aluno improvisou e tricotou com lápis grafite. Muito bem. Aí, aqui em Ubatuba, tenho 90 minutos por semana. Só temos até o 5º ano. Muito bem. Minha filha, diz a Inês, se entregou à sua onça e se tornou defensora dos carnívoros, pesquisou o equilíbrio ecológico, se engajou na luta pela proteção das onças brasileiras e, claro, fez a sua onça. Muito bem, o que mais que tem aqui? Quando estudei na Steiner, fala a nossa querida Lígia, eu fiz o agasalho de tricô, porém, hoje eles não fazem mais. A primeira professora foi a Tercila, a dona Tercila, gente, que saudade. Ai, a dona Luísa Takassi. Vamos em frente, que delícia. Né? As pioneiras, né, gente? Vou falar. Essas pioneiras. Muito bem, olha, aproveito, a Solange falando, aproveito a habilidade da costura aprendida para encadernação EF. No ensino fundamental, para a encadernação do ensino médio. Ok, muito bem. Gente, é muita coisa. Eu vou salvar, tá bom? Diz aqui, a Adriana, tem até um conto de mulheres que correm com os lobos dos sapatos vermelhos. É algo que reflete na nossa alma. E quando ela perde os sapatos, é como se a alma tivesse sido arrancada. Teve uma coisa também de falar que o teatro hoje é todo terceirizado, superprodução. Isso tudo aí que né, gente? O mundo do consumo, o mundo do super espetáculo, que perde um pouco, né, dessa coisa do faça você mesmo, e que afeta diretamente,
na estrutura da escola, né? A gente vê superproduções teatrais e a pressão, né? A pressão do mercado. Muito bem. Queridos, estamos nos aproximando do final. E ainda não... passamos, né? Fomos das agulhas de tricô até no teatro. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa antes de nós chamarmos a nossa Inês? Eu só queria lembrar e mostrar aqui, entre um trabalho e outro, né? Seja sapato, seja costura, eles, quando terminam, ou relaxam fazendo assim, mandalas com fios assim. Deixa eu abrir você aí. Ai, cadê? Espera aí um pouquinho que eu me perdi. Lá. Do olho de Deus parte para esse desafio. Então, também tem trabalhos criativos e diferentes do currículo, né, em si. Tá? Trabalhos complementares, né, gente? Complementares. Né? E aí, assim, só gostaria de falar um pouquinho, assim, quando chega no 8º, né? Então, que a gente tem essa possibilidade de revisitar tudo que foi feito até então, e aí eles vão para a máquina de costura, né? Mas a máquina de costura mecânica, não a elétrica, onde eles têm que fazer a força motora para que essa máquina funcione. E aí pode vir todos os bordados, e aí pode vir todo o conteúdo que eles aprenderam, e isso vai para o teatro, para os figurinos, vai para os quartos, né, fazendo almofada, cortina, jogo de cama, enfim. Aí, só para arrematar esse ciclo, né, que fica assim, muito... Realmente assim, sabe, o arredondamento, o fechamento de tudo que foi vivido até aqui, que é maravilhoso. A Virgínia falou, leia os papeizinhos, Nina Veiga. Ai, gente, quais são os papeizinhos? Alguém me fala. Não sei quais são os papeizinhos. Lu, me fala aí, você que está acompanhando o chat melhor. As suas anotações que você está prometendo, acho que desde do segundo dia, desde terça. Não, é mesmo. Não, na segunda já estavam aqui na frente do computador, para não esquecer. Não, mas então, eu vou falar dos papeizinhos e a gente encerra com a Inês. Pode ser, gente? Os papeizinhos são muitas coisas que estão acontecendo. Nós pretendemos transformar cada uma das nossas pós-graduações, artes manuais para educação, artes manuais para terapias e artes manuais para o brincar, em EAD. Pelos próximos 3 anos, nós pretendemos nos manter no EAD, por causa da insegurança, não só sanitária, mas para a insegurança econômica. Porque com essa nossa pós-graduação, nós conseguimos reduzir o orçamento sem ter um local físico para alugar, sem ter toda essa estrutura, nós diminuímos em 40% o nosso orçamento. Isso vai facilitar também toda essa reorganização econômica que as famílias, né, especialmente as professoras, precisam fazer. Então, a gente está nesse lugar e vai manter isso. Para isso, a gente vai precisar cada vez mais se especializar nesses aplicativos, nesses modos de estar. Eu fiz 2 experiências durante a pandemia que me trouxeram aqui hoje, que eu não estava querendo fazer nada online. Mas depois dessas 2 experiências, eu falei, é possível. Com adultos, especialmente, é possível nós termos um trabalho maravilhoso, mediado por essas tecnologias. Claro, dá vontade da gente se encontrar? Dá. É preciso se encontrar? É. Mas quando isso será possível com segurança, né? Então, eu tenho o percurso da oficina da boneca Waldorf, que foi a experiência 0, assim, que foi demais. Um percurso maravilhoso, são 48 vídeos que ampliaram, uma coisa que eu faço há 30 anos, né, gente? Ampliaram tudo aquilo que eu precisava falar e que no presencial não dava tempo. Então, a gente foi para todos os lados e ainda tem muitos outros lados. E agora, na segunda-feira, vamos para a 5ª aula do Bebê Estrela também, que era uma oficina de poucas horas presenciais e que se tornaram uma experiência alongada e profunda, né? Então, eu acho que tem um caminho aí que a gente pode, sim, de formação mediado
por esses aplicativos, por esses softwares. Muito bem. A outra coisa que eu queria dizer é que na segunda-feira, dia 31, a gente vai ter a estreia do Almanaque Antroposófico, todos os dias às 11h11. E aí eu queria muito, tem um link circulando pelas redes de um grupo do Telegram. Quem tiver campanha de escola, eventos que as escolas estão fazendo, ou qualquer outra ação junto ao meio antroposófico, colocar lá, mandar para mim lá pelo Telegram, ou por outros caminhos também, para a gente divulgar. Tem uma jornalista que está fazendo essa editoria. E para tudo isso, o canal do YouTube é que vai sustentar essa ação. Então, quem puder colaborar, né, durante a nossa transmissão, tornando-se membro, ou fazendo superchats também. A outra coisa é que amanhã, hoje, logo depois que terminar aqui, e já temos que ir encerrando, eu vou também para esses canais, Instagram, YouTube, Facebook, levando um pouco, eu chamei de A Infância com Artes Manuais, capturando um pouco dessas coisas que a gente tratou aqui nessa semana e pensando alto no ponto em questão. E amanhã, logo após o nosso encontro, às 16h30, eu vou estar falando com a Vanessa Sanches sobre a pesquisa dela em artes manuais para a educação. Ai, era isso. É tão chato essa tarefa, né? Mas eu queria agradecer e é isso. A gente tem que se fortalecer, a gente tem que se unir, se fortalecer, compartilhar e ampliando a cultura da cultura material, né? Porque eu acho que para trabalhar com cultura material é preciso corpo inteiro. E isso é um lugar de produção de saúde. Muito bem. Então, agora vamos encerrar. Eu agradeço demais todas vocês. Inês, o que você preparou para a gente nesse finalzinho? Agora eu vou dar para vocês um presentinho com o verso de vocês de trabalhos manuais. Eu vou recitar e depois eu vou cantar uma canção que eu fiz com a letra, tá bom? E amanhã a gente canta de novo, todo mundo junto. Eu mando a partitura para a Nina e a gente canta para vocês aprenderem. Mãos que atuam e fazem o bem, mãos que trabalham e não se detêm, mãos amorosas que aos fracos amparam, mãos que rezam e sempre rezaram, mãos que se elevam num gesto profundo. É dessas mãos que precisa o mundo. Mãos que atuam e fazem o bem, mãos que trabalham e não se detêm, mãos amorosas que aos fracos amparam, mãos que rezam e sempre rezaram, mãos que se elevam num gesto profundo. É dessas mãos que precisa o mundo. Mãos que atuam e fazem o bem, mãos que trabalham e não se detêm, mãos que amorosas aos fracos amparam, mãos que rezam e sempre rezaram, mãos que celebram num gesto profundo. É dessas mãos que precisa o mundo. Muito obrigada, querida. Gente, amanhã é nosso último encontro. Está sendo uma alegria estar aqui essas tardes com vocês. Até lá, então. Amanhã tem ensino médio. Rosana, mostra aí o que você quer mostrar de uma vez, criatura. O tal do anão que frequenta tudo que a Rosana faz. É mais um ajudante de trabalhos manuais. Um abraço.